Parque Nacional Río Negro y resguarde al ecosistema pantanal en Paraguay. Nosotros, como ONG, Gura Paraguay cuenta con dos propiedades dentro de lo que es el ecosistema pantanal paraguayo y también dentro de los límites del Parque Nacional Río Negro. Siguiente. Bueno, la importancia que tiene en Paraguay el Parque Nacional Río Negro es sumamente, una lista de no terminar, ¿verdad? Sabemos que el Pantanal es un reservorio de agua dulce y alimento que en Paraguay es, y también me imagino que en los demás países, un corredor biocultural donde confluyen dos pueblos sumamente importantes, que son el pueblo ayoreo y el chamacoco. Regulación del microclima, es un sitio Ramsar, es un sitio de importancia para la conservación de las aves, región en donde convergen varios tipos de ecosistemas, como había mencionado anteriormente. Estamos a pocos kilómetros de uno de los ecosistemas más áridos de la región, que es el Chaco Seco. Luego tenemos que es una zona clave para la conservación de la fauna y la flora a nivel regional, y el atractivo que ofrece hoy en día el Pantanal paraguayo y que se está explotando cada vez más es el turismo de naturaleza, que busca también dar a conocer a los nacionales y no nacionales la riqueza que tiene nuestro Pantanal. Y es un sitio histórico, ya que muchas de las batallas más importantes del país se desarrollaron en esta región, en la región occidental, en donde se encuentra el Pantanal. Siguiente. Y bueno, como les estuve mencionando, en cuanto a aves o avifauna, tenemos a 368 especies, más del 50% de especies identificadas para Paraguay. Siguiente. Es una fotografía para que vean la riqueza de nuestro Parque Nacional Río Negro y de nuestra Reserva Pantanal Paraguaya. Siguiente. Luego tenemos la herpetofauna, también tenemos ya 28 especies de anfibios y 40 especies de reptiles identificadas para la región. Siguiente. Hay unas cuantas tomas de nuestros reptiles. Siguiente. Tenemos identificadas 111 especies de mamíferos. Siguiente. Y ahí pueden observar a la nutria gigante, la ariraña. Hay un poco más de nuestra fauna. Siguiente. Bueno, ¿y cuáles son los objetos de conservación de este parque del Pantanal paraguayo, del Parque Nacional Río Negro? Tenemos a la sabana clara arbolada en transición con otras formaciones boscosas. Tenemos a los bosques densos mesocerofíticos, semicaducifolios, a los bosques de quebrachos colorados, tenemos al bosque ribereño del Río Negro. Importante, el Parque Nacional y la Reserva Pantanal Paraguayo se encuentra sobre el Río Negro. Luego tenemos también los ambientes semilóticos de sabanas de humedales. Luego tenemos también a nuestra nutria gigante que bueno, ahí se puede observar en las imágenes. Y luego presas de caza y pesca, ¿verdad?
Siguiente. Bueno, como les estuve comentando, dentro de la Reserva para Parque Nacional Río Negro y el Parque Nacional Río Negro se encuentran las unidades de conservación de Urá, Paraguay, y tenemos a las unidades de conservación que son la Reserva Pantanal Paraguayo, la cual cuenta con una estación eh, para la investigación enfocada a la biodiversidad y ambiente del Pantanal. Tenemos entonces un complejo de reservas, como se observa en la imagen, constituida por 3 reservas y 2 de ellas dentro del Pantanal paraguayo. Tenemos a la Reserva Pantanal Paraguayo y su estación Los Tres Gigantes, con 14.271 hectáreas constituidas en el 2008. Dentro de esta reserva Pantanal Paraguayo está la estación Los Tres Gigantes y es uno de los primeros sitios y a la fecha el único que se aboca exclusivamente a la investigación dentro del Pantanal Paraguayo. Luego tenemos más al norte, tenemos 300 hectáreas dentro de otra de las reservas que es Fortín Galpón. Y la misma fue constituida en el año 2015. Podemos proseguir. Bueno, ¿cómo se maneja la Reserva Pantanal Paraguayo dentro de una reserva para parque nacional? Nosotros contamos con un plan operativo anual, el cual incluye actividades acordes al desarrollo de la unidad de conservación. Tenemos gestión y manejo de la estación Los Tres Gigantes, que incluye el mantenimiento, desarrollo de infraestructuras, gestión de turismo, que es algo sumamente importante, gestión de turismo de naturaleza, monitoreo de la biodiversidad y sus amenazas y el compromiso social. Siguiente. Eh, ¿Con qué infraestructuras cuenta la Reserva Pantanal Paraguayo y su estación Los Tres Gigantes? Y bueno, la estación Los Tres Gigantes se encuentra o abarca dentro de la Reserva Pantanal Paraguayo aproximadamente 120 hectáreas, considerando que tiene 3 senderos, 3 trillas. Tenemos también un centro de visitantes, tenemos la casa de guardaparques, tenemos los senderos, como les dije, las trillas interpretativas, tenemos una torre para observación de fauna del Pantanal, tenemos torre para monitoreo de incendios, tenemos una estación meteorológica automática, tenemos una huerta para autoconsumo, tenemos y nos proyectamos también a desarrollar la apicultura dentro del Pantanal como una opción para el desarrollo de nuestra unidad de conservación. Tenemos también un área de camping y fogata. Esas son básicamente las infraestructuras dentro de la estación. Siguiente. Y bueno, nosotros dentro de la Reserva Pantanal Paraguayo y la estación Los Tres Gigantes somos 5 guardaparques, los cuales realizamos los trabajos de mantenimiento de infraestructuras, recepción y guiado de visitantes, hacemos monitoreo de fauna y flora, tenemos varios protocolos para monitoreo, tenemos también monitoreo de amenazas. Somos realmente una de las organizaciones que se encuentra presente en el Pantanal paraguayo. Tenemos la producción de alimentos orgánicos, como les había mencionado, la miel, y tenemos también una huerta. Realizamos servicios comunitarios y bueno, podemos continuar. Podemos seguir. Y
Para no ser más larga y porque estamos ya al límite del tiempo, voy a ir mencionando rápidamente los desafíos que se afronta dentro del Pantanal paraguayo, dentro de esta ecorregión tan importante, tan biodiversa de nuestro país, y una de las últimas que queda prácticamente o semipristina en nuestro país. Entonces, como desafíos tenemos a los incendios. El año pasado y en el 2019 fue una época sumamente difícil para el Pantanal, toda su comunidad y todas sus comunidades, y también toda su biodiversidad de fauna y flora. Tenemos también como uno de los desafíos que tenemos que asumir el cambio climático. Durante el año pasado hubo un descenso sumamente extremo, o un descenso extremo en el río Paraguay, nuestro río Paraguay, también en el río Negro. La sequía también, que hace propicio a este ambiente, a que ocurran los incendios forestales. Tenemos también dentro del departamento de Alto Paraguay, donde se encuentra el Pantanal y el distrito de Bahía Negra, tenemos otro desafío, que es la accesibilidad al distrito. Nosotros no contamos con caminos de todo tiempo para llegar hasta la ciudad de Bahía Negra. Esto está sujeto a los periodos de lluvia. Luego también otros de los desafíos que consideré sumamente importante mencionar son la definición de estos límites del Parque Nacional Río Negro, los cuales se encuentran hasta la fecha en proceso. Luego tenemos también la ausencia de autoridades para el control ambiental, muchas veces justamente por la dificultad de acceso al distrito. Luego quiero hablarles también de las oportunidades y las acciones que viene realizando la organización GURA Paraguay con otras organizaciones, con organizaciones locales como el Eco Pantanal y organizaciones como WWF Paraguay. Entonces quiero hablarles sobre la gestión de incendios. Desde el año 2019 nos proyectamos a ir desarrollando estrategias para hacer frente al fuego, y de manera integral. Desde el año 2020 iniciamos con capacitaciones, también nos dotamos de nuevos o de mejores equipos para el combate y control de incendios. Nos estamos proyectando y trabajando para realizar uno de los primeros planes de manejo del fuego para el Pantanal en Paraguay. Y bueno, continúa exitosamente la lista. Estamos trabajando arduamente también de las capacitaciones que se desarrollan. Lo hacemos a nivel local con la comunidad y con otros actores claves de la comunidad vallanegrense, y esperamos en un futuro contar con la primera brigada forestal del Pantanal paraguayo. También en el segundo punto quiero destacar la presencia permanente de autoridades para la aplicación de leyes ambientales. Esta es una necesidad que, gracias a la conformación de un comité de gestión para nuestro Parque Nacional Río Negro, eh, vamos a poder, estoy segura, lograr dentro de poco. Luego tenemos también el trabajo con actores locales, nacionales e internacionales. Trabajamos mucho con organizaciones de Bolivia, también con los guardaparques del Parque Nacional Tuquis, también con BBF Bolivia, perdón, y Brasil, y bueno, demás organizaciones que apuestan y apoyan al desarrollo sostenible dentro del Pantanal. Fortalecimiento de la gestión del Parque Nacional Río Negro. Sabemos que una vez que los límites sean bien definidos, vamos a empezar con varias otras actividades necesarias para consolidar este parque como un área protegida. Luego tenemos las oportunidades económicas sostenibles. Hablamos de la producción de miel,
También hablamos del el desarrollo comunitario a través de las huertas comunitarias. También hablamos de las artesanías en el caso de las comunidades de pueblos originarios. Y la base de todas estas oportunidades y acciones es el trabajo con la comunidad local. Siguiente. Y bueno, para concluir con esta presentación, ya que me excedí bastante de mi tiempo, espero que me entiendan, quiero destacar el trabajo con la comunidad. En esta imagen pueden observar a jóvenes que hace no más de 2 semanas visitaron la estación Los Tres Gigantes y hoy en día conocen y valoran muchísimo más la importancia que tienen los recursos naturales y en este caso el Pantanal. Ellos comprenden la importancia que tiene este gran humedal para nuestro país y para la región, también para el mundo. Así que, bueno, esta imagen espero que sea de los futuros líderes en gestión de nuestro Parque Nacional Río Negro. Muchísimas gracias. Nós agradecemos imensamente a participação de Carolina Álvares, e eu acho que no começo, né, da nossa reunião aqui, do nosso encontro, esquecemos de marcar já a presença dos nossos palestrantes. Então, peço perdão por essa falha, mas a nossa sequência de apresentações, então, está com Carolina Álvares. Em seguida, teremos a apresentação do professor doutor Valfrido Moraes Thomas. Posteriormente, teremos doutora Simone Mamede e, finalizando, então, doutora Gisele Marques. Então, todos os nossos palestrantes estão aí, nós antecipadamente agradecemos a vocês. E brilhante a fala da Carolina Álvares, e que nós já vamos percebendo que os desafios são muito parecidos com os desafios do Pantanal no lado brasileiro. E eu acho que marca essa apresentação que ela coloca, as unidades de conservação, as áreas protegidas em tela, mostram bem como nós precisamos nos fortalecer como grupo, precisamos caminhar juntos para que a gente tenha sucesso nas nossas ações, para que a gente consiga efetivamente alcançar a conservação socioambiental, envolver as populações, envolver pessoas, né, estimular esse engajamento social, engajamento público e também de políticas públicas. Então, as reservas que ela mostra, as unidades de conservação ou áreas protegidas, elas estão bem ali na linha de fronteira com o Brasil e alcançando também a Bolívia. Então, mostra a necessidade de nós estarmos percebendo como esses territórios estão integrados e como nós podemos integrar as nossas ações para que tenhamos êxito nas nossas ações, não é verdade? Então, parabéns, Carolina, por esse retrato tão importante dessa região incrível que é o Pantanal da América do Sul. Então, nós chamamos agora para fazer a sua apresentação o doutor Valfrido Moraes Thomas. Ele é pesquisador da Embrapa Pantanal desde 1990, pertence ao Laboratório de Vida Selvagem, da mesma instituição, Embrapa Pantanal, é formado em Medicina Veterinária pela UFMS, tem especialização em Biologia de Ambientes Inundáveis pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestrado em Ciências de Vida Selvagem na Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, doutorado em Ecologia
Ecologia e Conservação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS. Atua em ecologia e conservação de animais silvestres, gestão de biodiversidade, ecologia de paisagem, monitoramento de populações, indicadores de sustentabilidade e políticas públicas. Em 2020, organizou e coordenou a rede Mogu Matá, que conduziu o levantamento de animais mortos pelos incêndios no Pantanal. Valfrido é um grande amigo, um grande pesquisador também, e tem se empenhado na causa, né, pelas pesquisas no Pantanal, pelo conhecimento da biodiversidade, o funcionamento, e faz também esse link com políticas públicas, com engajamento social também, e eu creio que é um momento muito importante da gente saber, para a gente conhecer um pouco desse trabalho tão importante que foi conduzido pelo Valfrido no ano passado, em função dos grandes incêndios que nós tivemos no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Valfrido, seja bem-vindo e a fala é sua. Bom dia, Maristela. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite de poder falar para vocês sobre o trabalho que foi feito e sobre como que a fauna do Pantanal foi afetada pelos incêndios do ano passado e o que a gente fez e um pouquinho do que a gente vai continuar fazendo, né? Você carrega a minha apresentação aí ou eu carrego aqui? Veja se você consegue, Valfrido, porque Tá. Internet aqui em Campo Grande, na nossa região, ela não está muito boa. Então, se você não conseguir, eu tento te dar esse suporte, mas acho que seria melhor se você tivesse condições para ter autonomia. Aqui já está aparecendo. Perfeito, aqui também. Vou colocar no modo apresentação. Vamos ver se vai para o modo apresentação. Estou achando que Já aparece para você. Já está ótimo. Aqui já está aparecendo. Então, quando eu fui convidado, me pediram para falar sobre as queimadas e a fauna no Pantanal, né? Então, eu estendi um pouco o título para falar um pouco do impacto do fogo sobre a fauna em 2020, né? Mas eu queria começar primeiro falando para vocês um pouco sobre os efeitos de fogo sobre fauna. Acho que isso é importante discutir, porque muita coisa foi dita, né? Quando naquele sufoco dos incêndios, apareceu especialista em tudo nesse Pantanal. Apareceu gente falando como se fosse tudo muito fácil, tudo muito conhecido, tudo muito triste, tudo muito... Foi assim, uma catarse coletiva em que algumas pessoas, muita gente, na verdade, entrou no problema com uma intenção muito positiva de fazer alguma coisa, desde tentar salvar os animais feridos, até combater o incêndio, mas muita gente entrou também para fazer muito marketing, né? Então, a gente teve muita distorção, e inclusive sobre o que estava acontecendo e o que aconteceria a partir daí no Pantanal, né? Eu queria falar sobre os efeitos de fauna, primeiro para diferenciar um pouquinho o que acontece quando você tem um incêndio catastrófico como o que aconteceu ano passado, e o ano retrasado também, né? Então a gente tem 3 tipos de efeitos, né? Os efeitos diretos ou de primeira ordem, que são aqueles que ocorrem imediatamente ou num período muito curto de tempo depois do fogo ou durante o fogo. E o que influencia esses efeitos são a velocidade com que o fogo passa numa área, a intensidade desse fogo, que varia muito dependendo do tipo de ambiente e do clima. O padrão não é especial, o padrão espacial do incêndio, né? Como ele queima, como ele atinge as áreas. Esses são os fatores que vão influenciar você ter mortalidade direta de animais que são queimados, né? Depois animais que morrem por desnutrição, no momento logo após o fogo. A gente tem efeitos também de predação aumentada, porque os animais, quando estão fugindo do incêndio, são mais vulneráveis à predação, e os predadores geralmente são oportunistas. A gente tem perda de ninhos e de ninhadas também, isso tudo foi observado, né? O fogo ocorre na época de seca, onde a maior parte das aves, por exemplo, no Pantanal, estão nidificando.
araras, papagaios, uma série de animais. Posso fazer uma lista imensa. Ligado a isso também, a gente tem muita perda de abrigo, então os animais vão morrer por não terem abrigo, porque quando queima toda a vegetação, a estrutura de abrigo que existia é perdida, né, o que aumenta a predação, então as coisas estão muito conectadas, e muita morte por exposição à fumaça, né? A gente pode falar um pouquinho depois do que a gente viu. Temos também os efeitos indiretos de segunda ordem, que é aqueles que ocorrem depois de um tempo, né? Eles vão ocorrendo gradualmente e eles são muito mais ligados ao impacto do fogo na sucessão da vegetação, né? Que vai variar com o tipo de fogo que está ocorrendo, se é um fogo muito quente, se é um fogo muito rápido, a história de queimada no local, porque se o fogo se repete todo ano ou com uma frequência muito alta no mesmo local, a degradação da vegetação é muito maior, né? A gente sabe que tem ecossistemas que não são adaptados ao fogo, ao lado de ecossistemas que dependem do fogo. Então, o Pantanal é esse mosaico de situações muito diferentes. E também o tipo de vegetação, o que leva a aumento na predação, os animais morrem de fome, né? A mudança de estrutura de hábitat vai interferir em abrigo contra condições climáticas, contra predadores, abrigo para nidificação. Então, a gente tem um efeito crônico mais lento que ocorre num prazo muito maior após o incêndio. E tem os efeitos evolutivos, que esse eu nem vou tecer muito, que é aquilo que acontece, as espécies evoluem em função do regime de incêndio no ecossistema onde elas vivem por um prazo muito longo, de milênios, né? E a gente sabe que nós temos tipos de vegetação como cerrado, chaco, eles são compostos por espécies resistentes e até dependentes de fogo, mas não fogo com uma intensidade, uma frequência que é muito maior do que seria natural, né? Então tem uma certa adaptabilidade ao fogo, isso foi resultado de uma evolução de um prazo de tempo muito longo de convivência com o fogo, enfim. Como é que você mede o impacto de um incêndio, de uma catástrofe como foi no ano passado, né? Qualquer tipo de distúrbio no ecossistema, como os incêndios são um distúrbio, eles resultam em efeitos negativos ou positivos sobre populações e, por conta disso, nas comunidades onde essas populações ocorrem, né? As comunidades de plantas, de animais, são compostas por populações de diferentes espécies. Então, quando entra um fogo, você tem um distúrbio que desorganiza essa estrutura, dependendo de como ele ocorre, né? Os efeitos podem ser positivos para algumas comunidades ou negativos para outras. E a mesma coisa para espécies. Dentro de uma mesma comunidade, tem espécies de plantas que vão ser favorecidas, outras vão ser prejudicadas, né? E isso compõe uma história do ecossistema, como ele se molda e como ele se adapta ou se recupera desse tipo de distúrbio, que pode ser natural e pode ser induzido por ser humano. A gente sabe que como fator de impacto ambiental, o ser humano hoje em dia é o agente mais relevante, né? Esses distúrbios vão levar a mecanismos que interferem na interação entre as espécies. E aí você tem um fator de retroalimentação contínua que vai desajustando comunidades e os processos ecológicos que ocorrem nessas comunidades. Por exemplo, um incêndio desse mata a população de presas, animais pequenos, isso vai afetar a população de predadores. Quando você afeta a população de predadores, quando essas populações de presas começarem a se recuperar, não vai haver predador, porque o tempo pode ser diferente em termos de recuperação de populações entre presas e predadores. Pode levar uma superpopulação de espécies presas. Então, até que isso se ajuste de novo, tem um tempo longo. Então, a gente cria um desequilíbrio em todo o funcionamento dessas comunidades, desses ecossistemas. A escala de tempo que essas alterações ocorrem depende desse padrão espacial e temporal de incidência do fogo, né? Estamos falando basicamente de fogo aqui, mas pode ser qualquer outro distúrbio, né? E isso tem a ver também com a capacidade das espécies se adaptarem a esses eventos. Então, tem todo um jogo que acontece que é extremamente complexo, que a gente não consegue acessar, né? Infelizmente, o conhecimento sobre como as comunidades se organizam, as interações e como isso é afetado por um distúrbio, a gente conhece muitíssimo pouco. Medir impacto de incêndio nessa complexidade toda, a primeira coisa que ele vai exigir é informações consistentes prévias ao evento, ao distúrbio, coisa que é raríssima. No Brasil, a gente não conhece a biodiversidade. A gente conhece muito pouco dos ecossistemas. Como é que a gente vai medir o que aconteceu
no distúrbio se a gente não tem o antes para comparar com o depois, né? Então, falar do impacto no Pantanal, você pode exagerar para mais ou para menos. Na verdade, ninguém sabe o que está acontecendo. Tá? Então, dizer que foi como uma bomba atômica que tivesse caído no Pantanal e destruído tudo é uma falácia, não existe base para falar nisso. E hoje, quando você vai nas áreas que queimaram no Pantanal, estão lindas, né? Vegetação exuberante, os animais lá. Agora, a gente não enxerga a verdade, você enxerga o que é aparente, né? Esse tipo de avaliação sobre impacto depende da existência desses dados georreferenciados, porque se você tem coordenada geográfica associada, você pode recuperar todo o histórico que tinha antes, né? Além disso, métodos que possam ser repetidos ao longo do tempo. Senão você não consegue comparar uma informação de antes com a de depois. Então, essa questão de padronização de método, de investigação do que ocorreu, tem que ser levado a sério, né? E no Brasil a gente tem um desconhecimento, como eu falei, muito grande sobre populações e muito mais ainda sobre comunidades animais. E além de existirem, os poucos que existem são muito dispersos e às vezes não vão na profundidade que a gente necessitaria para realmente medir o impacto do incêndio catastrófico. Então a gente não consegue avaliar. Nós jamais vamos saber qual foi o real impacto dos incêndios no Pantanal, né? Casos onde essas comunidades são bem conhecidas, pode estar restrito a alguns tipos de comunidades, em algumas regiões do Brasil, onde tem grupos de pesquisa mais fortalecidos e que têm dados em massa capazes de você, quando entrar um incêndio, você poder fazer uma avaliação de impacto mais detalhada, o que não é o caso do Pantanal, né? O Pantanal ainda é bastante desconhecido. Como eu disse, são poucos estudos no Brasil que avaliam impactos de incêndio sobre fauna, né? Que nós estamos fechando um pouco mais na fauna. Os pouquíssimos trabalhos que vocês vão encontrar na literatura, eles discutem muito mais, fazem muito mais a descrição de comunidades, às vezes de populações, com efeitos de antes e depois, né? Quando você tem informações de antes, você compara com depois, ou comparações entre áreas afetadas e não afetadas. Então, são dados muito simplórios, muito superficiais sobre o que realmente acontece. E raríssimos são os estudos que abordam o efeito histórico, do histórico do fogo sobre as populações e comunidades de fauna. São muito poucos, né? Então, do modo geral, falar de impacto de fogo no Pantanal ou em qualquer outro ecossistema brasileiro é simplesmente palpitaria, porque a gente não tem informação suficiente para dizer qual foi o impacto. A gente fica muito preso às imagens, é muito mais uma reação emotiva de ver aquelas coisas tristes, né? A vegetação toda queimada, árvores mortas, animais mortos ou feridos, etc. Mas falar sobre catástrofe, nós temos que ter informação sobre ela. Então, falando um pouco mais sobre 2019 e 2020, que foram anos realmente muito atípicos, né, no Pantanal, a gente não pode deixar de falar de expectativa climática no Pantanal. Os cenários de mudança climática criam um cenário bastante complexo, porque os cenários de mudança climática para a região do Pantanal, né, na bacia do Alto Paraguai, especialmente o estudo do professor Marengo, do CEMADEM, né, o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, indicam que, a partir de 2070 até 2100, a região do Pantanal vai ter 30% menos chuva em relação à média observada desde a década de 60. Né? E guardem esse número, né? As temperaturas podem chegar até 7% acima da média. Isso é muito, mas é muito. Mas é um muitão mesmo, não é qualquer coisa. E também os cenários estão prevendo maior frequência de eventos climáticos extremos, seja chuvas torrenciais desastrosas ou secas extremas e estendidas, uma série de fatores que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas eventos climáticos extremos estão previstos nesses modelos. Para vocês terem uma ideia, em 2019, o Pantanal já passou por um cenário de 25% de déficit de precipitação em relação à média. Nós estamos em 2019 e a previsão é que isso seja 2070 a 2100, seja 30%. Né? Já em 2020, nós passamos de 40% de déficit de chuva em relação ao que era previsto pela média. Né? A temperatura foi mais alta, cerca de 5 centímetros, 5 graus de temperatura acima,
E o resultado é que atingiu mais de 4,5 milhões de hectares no Pantanal. Cerca de 30% da planície foi queimada em 2020. Ou seja, o que nós já estamos experimentando já está muito acima do que está previsto para 2070, 2100. Tem sido discutido se isso é feito de mudança climática, né? Alguém criticou quando se usa esse argumento. Já estamos observando cenários de mudança climática. Aí as críticas vêm, não podemos dizer que é mudança climática. Eu acho muito difícil quando você tem uma situação climática, porque em clima não tem nada independente, não existe eventos independentes em clima. Quem já ouviu falar de efeito borboleta? Uma borboleta bate asa aqui, vai causar uma tempestade em Nova York. Isso é teoria do caos, mostrando que está tudo conectado, tudo interdependente. Então, se o clima da Terra está mudando, não adianta pensar que o que acontece no Pantanal está independente disso, né? E a gente sabe que Pantanal é um filhote da Amazônia. Pantanal existe porque existe a Amazônia em pé, produzindo umidade pelos rios voadores. Nossa chuva que cai aqui nos rios, na bacia inteira, escorre para formar o Pantanal como área úmida, vem praticamente toda da Amazônia. Então, não existe independência na escala continental de um ecossistema para outro. O que nós estamos vendo já é efeito de Amazônia estar produzindo menos chuva. Tá? Então, o cenário que nós nos deparamos no ano passado foi esse tipo de imagem aqui que a gente tem, né, aqui ao longo da BR-262, aqui saindo de Corumbá, vastidões queimadas, né, desastre total. Você olha e fala, não sobrou nada nessa região aí, tudo calcinado. Quando você entra numa floresta, você vê esse tipo de cinza branca. Se vocês comparam essa fotografia, estão vendo áreas de cinza pretas e áreas com cinzas brancas. Isso tem a ver com a temperatura do incêndio que ocorreu. A área de cinza preta, o fogo passa mais rápido, a temperatura é menor, tem muito menos massa para queimar. Quando você chega em áreas de cinza branca, é que tem muito mais matéria para ser queimada e o fogo atingiu temperaturas altíssimas, né? Então, entra dentro de uma floresta, isso aqui que você vai observar. Tá? Isso é uma floresta na região do Nabilec, do Amobral, aqui no Pantanal, perto da Estrada Parque. Ou numa região de savana, aqui é um carandazal, você vê que a cinza é toda preta, o fogo passou e queimou tudo. O carandazal é realmente atingido por fogo uma frequência relativamente alta. Então, a temperatura aí talvez não tenha sido tão alta quanto isso daqui. Tá? Mas a cena parece a cena de uma catástrofe. Caiu uma bomba e matou tudo. Locais como esse, nós vimos vários tipos de animais, desde a abelhazinha sem ferrão viva, 2 dias depois do fogo, teias de aranha cobrindo o solo para capturar animais. Nós vimos cervos do Pantanal andando aí dentro, queixada, capivara, jacaré. Ou seja, muita coisa sobrevive, muita coisa morre. O que nós não sabemos. E o que sobra de cada um também não sabemos. Né? Então, cenas como essas aqui são bastante comuns e chocantes e pegam as pessoas pela emoção. Né? O que a gente fez no ano passado? Já havia sido feita uma tentativa em 2019 de estabelecer um protocolo para estimar a quantidade de animais que morrem no incêndio desse. A gente tentou fazer um incêndio numa propriedade rural aqui de mais de 50 mil hectares e por questões de segurança a gente não levou à frente. Mas aí, quando começaram os incêndios de 2020, eu tentei fazer de novo, organizei com um grupo fechado de pessoas, alguns amigos, discutimos e decidimos fazer na marra o levantamento do que estava acontecendo. Porque a gente tudo que você vai fazer no campo tem custo e a gente não tinha nenhum projeto prévio prevendo que, olha, vai ter incêndio, temos recursos para fazer levantamento. Foi feito na base de voluntariado. E assim começou. Né? Articulei com várias pessoas, várias instituições, vou mostrar para vocês aqui um pouco. E a ideia era adotar um protocolo cientificamente reconhecido como adequado para estimar populações, porque nós vamos contar populações de animais mortos, não populações de vivos. São métodos que a gente usa corriqueiramente, eu uso muito aqui no Pantanal, e a gente ia adotar com adaptações, em vez de contar animais que se movem, estamos contando animais que estão mortos, então objetos, né? São objetos fixos. Adaptar o protocolo também que a gente definiu para essas condições, é o protocolo que eu já tinha desenvolvido para o outro levantamento, no 2019, e organizar essa força-tarefa capaz de realizar isso. Por quê? Porque o fogo estava ocorrendo em várias, norte e sul do Pantanal, então várias regiões ao mesmo tempo.
Então, a gente tem que ter grupos de pessoas espalhados, porque é inviável você ter uma logística para viajar do Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso para chegar a tempo de contar, porque a nossa ideia era levantamentos ocorrerem de no máximo até 2 dias depois do fogo ter passado num ponto, porque a gente sabe que os animais morrem, os predadores vão comendo e as carcaças vão desaparecendo. E também nos organizamos para obter apoios para viabilizar, porque a gente não tinha recurso, né? O trabalho começou mesmo sem recurso, né? E aí, quando a imprensa começou a divulgar o que vinha sendo feito, começou a aparecer apoio de vários locais, né? Então, a gente organizou a rede Mogumatá, que é uma rede de monitoramento de impacto de fogo na fauna do Pantanal. A gente criou um logo para ela, e a gente reuniu 13 instituições que participaram diretamente do levantamento, pessoas que foram para o campo. Então, além de lembrar para Pantanal, teve o ICMBio, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, INPP, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, o Previfogo, que é do IBAMA, né? O IBAMA no escritório regional, o Instituto Homem Pantaneiro, IHP, o Instituto Arara Azul e o Smithsonian Institution, que é um órgão do governo americano, que eu tenho parceria já há muito tempo. Então, nós tivemos pessoas brasileiras que foram contratadas por um projeto nosso com eles, que participaram do levantamento também. Então, a gente totalizou 32 pesquisadores no campo fazendo levantamentos em diferentes regiões, tá? Seguindo o mesmo protocolo, que foi a adoção do método Distance Sampling, que é método de amostragem de distância. Eu vou explicar rapidinho para vocês. Tivemos, de início, o ICMBio colocou equipe, recurso e logística para começar a fazer os levantamentos no Mato Grosso. Então, eram grupos de pessoas treinadas, com muita bagagem de campo, fazendo o levantamento. A gente fez uma capacitação online para treinar todo mundo para usar o mesmíssimo protocolo, né? Em seguida, uma Secretaria de Estado do Mato Grosso do Sul para a Agricultura, através do programa Biota MS, disponibilizou recursos de diárias, combustível e veículo para a gente realizar o levantamento, através do programa Biota MS. O Sesc Pantanal também deu apoio logístico e permitiu a entrada lá dentro. A WWF Brasil, através do escritório lá em Brasília, na sede, ofereceu recursos para diárias e combustível e até aluguel de veículo para grupos que não tinham recurso para fazer o levantamento. O IHP também disponibilizou logística, pessoal e, obviamente, recursos, né, porque isso, os veículos e barcos tinham que andar. A ECO também apoiou com logística e apoio para a gente no levantamento na região lá do Parque Nacional do Brasil, do Pantanal. O método é simplesmente as pessoas caminham em linhas cujo comprimento é conhecido, né? São linhas que a gente chama de transectos, e as pessoas vão contando os animais que são avistados a partir dessa linha. Os animais que não são avistados não são contados, por exemplo, um animal atrás da moita. Então, o que a gente registra é a distância perpendicular de cada animal morto até a linha de contagem, tá? Depois que você passa, você nunca conta o que ficou para trás que você não enxergou. Porque o método assume que ninguém enxerga tudo e existe uma probabilidade de enxergar animais que vai variar em relação aos obstáculos e o aumento da distância. Ou seja, quanto mais longe da linha, menor a probabilidade de enxergar um animal. Essa é a base do método, tá? Então, de forma que a pessoa caminha numa linha, né, e vai vendo os animais que ele enxerga e vai registrando essas distâncias perpendiculares que vão variar. Desde animais que estão em cima da linha com distância zero, até o máximo onde você consegue chegar. Então, teoricamente, você pode chegar até o infinito, mas a gente não enxerga. Os resultados, quando a gente pega esse tipo de dados e distribui em classes de frequência, classes de distância a partir da linha, invariavelmente você enxergar esse tipo de distribuição dos registros. A quantidade de animais vistos vai caindo conforme aumenta a distância a partir da linha de contagem, tá? Significando que tudo que não tem ali, que não foi visto, são os animais que existiam e foram perdidos. É muito simples, é muito lógico isso. Só que tem uma estatística bem forte por trás disso, né? Esse tipo de coisa que permite estimar uma densidade de animais mortos corrigido para esse erro de detecção a diferente distância. Então, essa parte dos animais que não são vistos são erros de detecção. Então, a gente trabalha com a probabilidade de detectar alguma coisa. Com isso aí, o método consegue estimar
uma abundância, uma densidade de animais mortos, no nosso caso, corrigido para erro de visibilidade. Olhando o mapa das queimadas no Pantanal, as áreas atingidas no ano passado, vocês podem olhar onde é que nós conseguimos colocar linhas. Não significa que cada bolinha dessa foi uma linha, tiveram várias linhas em cada bolinha dessa. Tá? Então, a gente tentou distribuir, isso foi a partir de agosto, ou seja, o que queimou antes de agosto não foi mostrado, porque a gente não tinha essa organização para chegar nos pontos antes. São áreas de extrema dificuldade de acesso, na maior parte, mas a gente cobriu o norte, o sul e o centro de uma forma razoável. Tá? A gente fez mais de 100 transectos amostrados, eles variaram de 400 até 2.000 metros de comprimento. Então, as pessoas andavam 2 quilômetros numa linha, contando tudo, se afastavam dessa linha por 600, 1 quilômetro, 600 metros, 1 quilômetro, e voltavam fazendo uma outra linha. Aí voltavam para o ponto de início. Geralmente uma beira de rio, uma estrada, uma coisa assim. Tivemos cerca de 400 registros, eu não coloquei o número total, porque nós ainda estamos mexendo nos dados. E é espantoso, porque 60% mais ou menos das espécies que foram detectadas mortas foram serpentes. Depois vieram roedores, mais ou menos 12%, e passarinhos pequenos, 10%. Tá? E tem uma curva, essas colunas que estão em azul são os dados, a frequência do registro dos animais a diferentes distâncias. Aqui nós estamos com classes de 4 metros a partir da linha. Então, de 4 em 4 metros, quantos animais foram vistos? Esse gráfico aqui mostra, em azul, os animais pequenos observados a partir da linha. Serpentes, roedores, lagartinhos, passeriformes, marsupiais, anfíbios. Tá? Esses dados não são totais ainda. São um dado preliminar do que nós estamos fazendo ainda. E em vermelho, essa linha vermelha é um modelo que descreve a probabilidade de se enxergar animais a partir de uma linha. Vê que essa probabilidade cai. Né? E essa linha é que é usada dentro do programa de estatística para calcular a densidade de animais que morrem, corrigido para o erro de visibilidade. E os números estão aí embaixo. Né? A gente achou 287 animais pequenos por quilômetro quadrado, com erro padrão de 61 animais para mais ou para menos, mas olha o número de animais mortos total nessa área que a gente estimado para toda a área queimada no Pantanal. Só de animais pequenos foram 13 milhões de animais mortos. Tá? O nosso coeficiente de variação aqui está 21, né? Você vê, está 21. A gente, quando está trabalhando com animais, com populações, em biologia, do modo geral, um coeficiente de variação de 20% é muito bom. Né? Então, nós estamos dentro de um padrão esperado para os animais pequenos. E aqui, para os animais de médio e grande porte. A distribuição tende a obedecer. Nós temos muito menos registro de animais de médio e grande porte do que animais grandes, o que leva um coeficiente de variação muito alto, de 42%. É péssimo. Né? Mas os números indicam a magnitude dessa coisa. De animais de médio e grande porte, a estimativa é de 713 mil animais que morreram. Nessa área de 30% do Pantanal que foi queimado. Tá? A gente fez um cálculo também de juntando animais mortos, independente do tamanho deles. Porque quando a gente junta animais grandes, a detecção de uma capivara a uma distância maior é muito maior do que um animal pequenininho na mesma distância. Os animais mais volumosos são detectados mais longe da linha. Os animais pequenos tendem a ser observados muito mais próximo. Isso já, os dois gráficos mostram isso, né? Até 5 metros, até 10 metros você ainda enxerga bem, animais pequenos. Os animais grandes, já para 5 metros, até 15 metros você enxerga bem. Então, isso tem a ver com essa questão do volume, da detectabilidade. E aqui, a gente fez um cálculo juntando tudo, ou seja, quando você tem essas diferenças, você tem jogando variação aí dentro, variabilidade mesmo, dentro dos seus dados, o que tende a aumentar a variância e diminuir o teu coeficiente de variação. Nesse caso, nós juntamos tudo, e nosso cálculo está dando cerca de 13.636.000 animais mortos, juntando grandes e pequenos, com coeficiente de variação de 20%. Esse número é uma subestimativa, tá? Primeira coisa, que esses números estão indicando para a gente, é uma subestimativa da mortalidade direta. A gente sabe que nem todos os animais mortos a gente contou. Tem muitos animais que morrem na toca, em rachaduras debaixo do solo.
animais que são calcinados completamente pelo tamanho, você não acha nada deles. Lagartinhos muito pequenos, anfíbios pequenininhos. Não estamos nem falando de invertebrados, nós estamos falando só de vertebrados. Agora, você imagina que morreu de abelha, formiga, cupim, espécies que têm um papel dentro do ecossistema fundamental. Nós não sabemos nada, né? Então, a gente assume que esse número é uma subestimativa da mortalidade realmente de animais de vertebrados, né? Mas ele serve para uma coisa: informar sobre a população, a sociedade geral, os tomadores de decisão, sobre a magnitude dos impactos. Não é a dimensão do impacto, porque a dimensão a gente teria que assumir que o nosso levantamento se aproxima muito da realidade. Nós estamos assumindo como uma subestimativa, ou seja, pelo menos esse número de animais morreu. Então, qual é o número correto? Não sabemos. Então, nós estamos falando que a gente está apresentando a magnitude do impacto, mas não a dimensão dele. Esses números são importantes para sensibilizar as pessoas sobre os impactos dos incêndios desse tipo, porque a gente sai da questão emocional de ver imagem, ver animais feridos, ver animais mortos. A gente apresenta números, joga em cima da mesa, está aqui, ó. Né? E aí, vamos fazer o que com isso daí? O emocional pega muito, mas você não tem essa pressão tão grande, porque passou aquilo, o emocional vai se diluindo, o número fica, né? Se acontecer de novo, nós vamos ver cenas ruins, mas esses números vão continuar lá, muito incomodando todo mundo. Por outro lado, isso é uma base para o monitoramento dos efeitos, isso num prazo mais longo. Se eu começo a ter áreas que queimam num ano, não queimam no outro, eu vou acumulando dados sobre isso, eu vou começar identificando como que os diferentes locais têm faunas diferentes, têm animais mortos em números diferentes. Isso está indicando o impacto acumulativo do fogo. Tá? Essa análise que a gente está fazendo não é simples, porque, na verdade, cada linha passou num ambiente diferente, com um tipo de vegetação diferente. Então, a análise, nós estamos chegando no nível de complexidade dela, que está tomando um tempo bastante grande, uma modelagem complexa, para você levar em conta as diferenças entre os transectos também, com o fator de variação do número de animais que morreram. Então, nós estamos agora, exatamente nesse momento, né, com esse desafio na mão, e a ideia de estabelecer a forma de analisar, porque se ocorrer incêndios esse ano, e é muito provável que vão ocorrer, porque está muito seco, a gente vai continuar fazendo o trabalho, e aí nós vamos ter um protocolo de coleta e também de análise padronizado, e a gente vai começar a trazer à tona muito mais informação, né? Eu não sei se ficou alguma dúvida, eu posso responder depois, mas é o que eu queria apresentar para vocês sobre o que foi feito do ano passado e um pouco dos números que a gente colheu em termos do desastre do Pantanal de 2020. Muito obrigado. Gratidão, Valfrido, pela excelente explanação do que foi um pouco, né, desse evento de 2020, seguido, claro, pelo de 2019. Nós tivemos 2 momentos, assim, bem críticos para o Pantanal. Parabenizo a você, a sua equipe. E é interessante isso que você traz, esse cenário, né, que ao mesmo tempo ele é catastrófico, mas ele não pode ser o suficiente para nos imobilizar. Como que a gente salta disso, né? Então, acho que esse é um desafio para a gente sair, ao mesmo tempo, de olhar para algo como uma fatalidade e te leva à inércia, né? De você falar, puxa, não tem mais nada a se fazer, e também não achar que tá tudo verdinho agora, parece que tá tudo bem, tudo voltou ao normal, né? Como que a gente sai desse imobilismo, né? Então, acho que você traz um cenário muito importante para a gente discutir essas questões posteriormente. E isso, sim, se integra muito ao que a Carolina trouxe sobre o cenário muito parecido com o Paraguai, né? Então, também tem esses eventos, também precisam de mais estudos, e é isso que você comentou, né? A gente esbarra primeiramente em falta de conhecimento sobre a nossa biodiversidade. Nós somos, de fato, o país mais megadiverso, mas quanto a gente tem? O que se sabe, né? Então, pesquisas básicas ainda são necessárias. E como que a gente mobiliza políticas públicas, mobiliza pessoas,
Então, como que a gente também estimula a garotada aí a ingressar num estudo, numa faculdade que olhe para esses nossos territórios, né, pensando numa perspectiva de curto, médio e longo prazo. Então, os efeitos dos incêndios no Pantanal, eles foram vistos agora, mas eles vão perdurar aí por muitos e muitos anos, por séculos, provavelmente, né? Então, nós te agradecemos, e agora a gente vem, então, com a discussão sobre educação. Então, nós falamos um pouco sobre o papel de guarda-parque, como Pantanal nos limites paraguaios. Agora a gente falou um pouco sobre esse cenário das queimadas no Pantanal e os reflexos disso aí no longo prazo e também no curto, né, para que a gente possa medir esses efeitos. E a gente chama, então, a professora Simone Mamed para a sua apresentação sobre educação ambiental, especialmente no Pantanal. A Simone Mamed é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Uniderp, que é a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal. Fez mestrado também na mesma instituição, no Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. É especialista em ecoturismo e educação ambiental pela Universidade Federal de Lavras. Possui algumas graduações, né, Simone? Graduação em Ciências Biológicas, graduação em Gestão do Turismo e bacharel também, ela também é bacharel em Turismo também. Atualmente é sócio-diretora da microempresa Instituto Mamed de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo, atua como pesquisadora em turismo e biodiversidade nos diversos biomas da América do Sul. É educadora e escritora nas áreas de turismo, ecoturismo, turismo de base comunitária, educação ambiental, biodiversidade do Pantanal, Cerrado e Chaco. Simone, seja bem-vinda e a palavra é sua. Obrigada, Maris. Eu gostaria que autorizassem o uso aqui, porque para mim não está ativo, ou que alguém que esteja com a minha apresentação pudesse subir, porque não está ativado para mim. Gostaria de agradecer imensamente esse momento, né? Agradecer Valfrido por estar conosco, somando, trazendo experiências muito importantes, assim, apesar de super impactante a realidade que nós temos aí em relação às queimadas, a Carol trazendo a riqueza, né, da diversidade da região do Pantanal Paraguaio, agradecer toda a equipe que está aí somando com a gente, Saradinho Pantaneiro, né, com a entrada aí da música, e Gisele, que vai estar conosco posteriormente, posterior à minha apresentação, e também ao Valdinei e Giselda, que estão dando todo o suporte, a Natália. É um prazer estar com vocês. Eu não estou tendo acesso para subir minha apresentação e gostaria de saber se dá para subir aí, Maristela, ou alguém me autoriza a... Sim, para mim também não estou autorizada a fazer a apresentação. Pela configuração da reunião, todos podem apresentar. Os outros não tiveram problemas, né? Não sei. Se quiser me mandar, Simone, por gentileza, aí no meu e-mail, no gisele_marques@hotmail.com. Quem sabe eu consiga. Agora deu. Uhum. Deu? Eu autorizei as duas aí. Deu certo? Ah, tá. Deu certo? Vocês estão vendo? Sim. Perfeito. Bem, ele está em modo apresentação, aqui para mim não está. Vou tentar colocar modo apresentação, um minuto só. Conseguem ver? Sim. Bem, minha abordagem vai ser sobre educação ambiental e eu gostaria de começar com essa imagem, né? Uma colega ontem até comentou que vai ter muitas imagens lindas de aves, de espécies do Pantanal, mas eu trouxe um pouquinho da gente, né? Enquanto seres humanos, e esse momento
é o momento da conferência infanto-juvenil, né, pelo meio ambiente. Foi a nossa última conferência. E eu trago essa imagem de forma um tanto nostálgica, porque 2018, que foi a última conferência, e eu trago ela de forma muito nostálgica, porque nós não sabemos quando nós poderemos de novo se reunir assim, 200 pessoas podendo se abraçar, segurar nas mãos e lutar juntos, né, pela conservação do meio ambiente, com a juventude. Então, a gente está vivendo aí um momento muito difícil, né, que é um momento pandêmico. E a que ponto nós chegamos, né? Nós, seres inteligentes. Então, eu trago aí essa reflexão para a gente pensar como a gente está acessando a biodiversidade. Será que esse caminho que a humanidade está traçando, né? Esse caminho que a humanidade quer para ela? Então, eu trago essa reflexão sobre o nosso modelo de vida, o nosso modelo de desenvolvimento. Onde chegamos? Para onde nós queremos ir? Então, a gente está vivendo um momento muito delicado, nós sabemos disso, nós estamos isolados, não podemos se encontrar. Então, e traz muito do que Valfrido comentou, então, assim, esses impactos que a gente tem tido o tempo todo, não só na região do Pantanal, como em outras regiões. Então, nós precisamos, sim, de uma revolução. Mas essa revolução, ela não é com armas. Essa revolução, ela é a partir da educação, da amorosidade e da solidariedade que a gente tanto precisa. Bem, aí eu trago Paulo Freire, que ele aborda, né, que a gente precisa saber estar no mundo, mas a gente precisa saber estar no mundo e com o mundo. O trabalho que eu vou apresentar é um pouquinho do resultado. Eu trabalho muito com educação ambiental não formal, que é fora da escola, mas esse trabalho é um trabalho que eu desenvolvi, é um dos capítulos da minha tese de doutorado, e eu fiz assim, um trabalho exclusivamente com a escola e a partir da análise do material didático dessas escolas pantaneiras do Pantanal Sul. Então, é educação ambiental e a conservação dos primatas, que é o trabalho com primatas, com mamíferos, né? E com essa educação ambiental, a educação ambiental e a conservação dos primatas nos livros didáticos das escolas rurais do Pantanal Sul, Corumbá, Mato Grosso do Sul. No entanto, a abordagem ela está muito relacionada à biodiversidade de forma geral. E quando a gente pensa em livros didáticos, né? O livro didático ele surge aí no século XVII, né, através a escola moderna, onde a gente vê a seriação do processo escolar, a divisão do trabalho, a formatação das matérias, né, das disciplinas, e aí muito marcado pela organização do trabalho didático, pela divisão do trabalho. E a gente vê muitos autores, né, que abordam da questão da dinamicidade do livro didático, da necessidade da dinamicidade. E também sobre a questão da produção, da revisão e da reformulação desses materiais didáticos, do livro didático, vamos dizer assim. Alguns autores abordam que o livro didático ele é um instrumento de poder, né, uma forma de conduzir, né, mudanças sociais. Também pode ser considerado que ele rege através das leis do mercado. E como o professor Gilberto sempre diz, né, ele também é um negócio, né, a questão do negócio do livro didático, né, então existe toda uma questão de editoras dentro desse processo, da indústria, né, de editoras. E uma coisa que é super importante é que a gente possa avaliar o momento histórico da elaboração dos livros didáticos, que a gente vai entender mais claramente, né, o que esses livros didáticos podem trazer. E aí vem a educação ambiental, né? Quando a gente pensa na divisão do trabalho, na formatação das matérias, nas divisões, né, das disciplinas, a educação ambiental vem
quebrando, né, esse paradigma, dizendo o quê? Que nós temos que fazer todos juntos agora ao mesmo tempo, né, como diz Mauro Guimarães. Então, ela vem quebrando esses paradigmas, ela vem quebrando esses muros, ou pelo menos instigando que a gente quebre os muros das nossas formações, vamos dizer assim, das nossas formações, às vezes, acadêmicas, das nossas várias ciências. Então, a educação ambiental, ela é esse grande elo de conexão e onde a gente tem que fazer, sim, juntos, né? Buscar alternativas de fazer juntos. E aí também mora o grande desafio. Desafio por quê? Porque muitas vezes nós somos formados dentro das nossas ciências de forma até mesmo alienada e alienante. E não conseguimos, muitas vezes, fazer essas conexões e trabalhar a questão da educação e da educação ambiental. Muitas vezes isso é passado para o biólogo e para o geógrafo, que muitas vezes também não tem a questão dessa formação transformadora, educadora. Então, isso é um desafio para todos, né, enquanto educadores em nível de Brasil. Bem, eu trago aí um pouquinho, então, do que é o objetivo dessa análise que a gente fez. Analisar a presença da transversalidade da educação ambiental, porque quando a gente fala em educação ambiental, ela tem que ser transversal, ela tem que perpassar todas essas disciplinas, ela tem que conectar, né, todas essas disciplinas, né, através de um olhar crítico, transformador. Educação ambiental também é um ato político, né? Então isso a gente tem que ter bastante clareza. Então, um dos objetivos é analisar a presença da transversalidade da educação ambiental nos livros didáticos de ciências da natureza adotados pelas escolas rurais do Pantanal Sul, município de Corumbá, na perspectiva da educação ambiental crítica e da proteção dos primatas do Pantanal. E identificar os princípios do Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e de Responsabilidade Global nos livros didáticos das escolas pantaneiras. Bem, a princípio, né, como a educação ambiental ela deve perpassar todas as ciências e todas as disciplinas. Não sei se vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, esses eram todos os livros que eu gostaria de fazer análise, que eram de todas as disciplinas. No entanto, eu tive que ter uma amostra menor, né, devido ao tempo, e também para ter dados assim que eu pudesse dialogar com bastante clareza. E esses livros, né, eles são componentes das ciências da natureza, Ensino Fundamental 2, então eu selecionei 4 livros da área de ciência da natureza, que seria o mais próximo, né, que aborda a questão ambiental. Claro que os outros também devem abordar, e esses são os livros que eu analisei. No entanto, esses livros, eles são escolhidos pelos professores, né? Então, quando chega na escola, chega a coleção, né? Consta de um catálogo, existe um catálogo do Programa Nacional do Livro Didático, e os professores se reúnem e selecionam o livro que vai ser utilizado. E esse que eu analisei, ele foi o que foi escolhido de 2017 a 2019. Bem, o método, né? Então, foram selecionados pelos professores, o ciclo que eu comentei, e aí eu fiz uma leitura exploratória, uma leitura seletiva, identificando a questão da presença ou ausência de alguns indicadores que eu vou estar apresentando, e a seleção, né, enquanto leitura seletiva, a seleção de conteúdos, organização e quantificação relacionadas aos indicadores de análise. Então, aqui eu fiz uma análise, né, do conteúdo do livro didático, das fontes literárias e das tecnologias digitais que são sugeridas dentro do livro didático. E o que analisei? A questão da educação ambiental, da biodiversidade, do Pantanal, a questão de primatas e a questão de bugio, que era a espécie que eu estudo.
E dentro do manual do professor, eu fiz uma análise da presença ou ausência do Tratado de Educação Ambiental, a questão da ausência ou presença sobre assuntos relacionados a primatas e a bugio, e nos livros paradidáticos, a análise da educação ambiental, biodiversidade, Pantanal, primatas e bugio. Bem, aí alguns dos resultados, quando a gente tem aí, né, isso aqui é a frequência de abordagem dos temas educação ambiental, biodiversidade, Pantanal, primatas e bugio, no conteúdo do livro didático de ciência da natureza adotados pelas escolas rurais. Então, quando a gente analisa a questão da educação ambiental, ela vem aí, né, com um número significativo no 7º e 6º ano, a biodiversidade também no 6º ano e no 7º ano, e Pantanal é quase ausente, na verdade é ausente no 6º ano, tem certa presença no 7º ano, uma presença baixa no 8º ano, e no 9º ano não tem a presença da abordagem sobre Pantanal. Primatas também, a gente só vê lá na 7ª série alguma coisa, e bugio só 2, e ele não é abordado sobre a espécie que nós temos na região de Pantanal, é um bugio da Mata Atlântica. E quando a gente vai para as fontes literárias, né, a questão da tecnologia e livros paradidáticos, isso diminui. A gente não vê presença de nada sobre o Tratado de Educação Ambiental, a gente não vê nada sobre Pantanal. Primatas, a gente tem uma abordagem apenas, e bugio não se aborda nada, só para a gente ter uma ideia. E quando a gente entra na questão do Tratado de Educação Ambiental, aí também a gente analisa o seguinte, eu vou mostrar aqui, nós temos aí 16 princípios, né? E eu vou abordar os que mais aparecem no nosso livro didático de uma forma indireta, né? Não é de forma direta. O que é mais abordado está relacionado à degradação de fauna e flora. É o princípio 7. No entanto, né, se a gente for analisar o princípio 7 do Tratado de Educação Ambiental, diz o seguinte: a educação ambiental deve tratar as questões globais críticas, suas causas e inter-relações em uma perspectiva sistêmica em seu contexto social e histórico. Aspectos primordiais relacionados ao desenvolvimento e ao meio ambiente, tais como população, saúde, paz, direitos humanos, democracia, fome, degradação da flora e fauna, devem ser abordados dessa maneira. No entanto, quando a gente percebe, né, analisa os livros didáticos, eles falam muito sobre a degradação, né? Quando traz sobre a degradação de flora e fauna. No entanto, não tem essa visão da inter-relação de uma perspectiva sistêmica e muito menos a questão do contexto social. Quando a gente vai para os princípios menos abordados, é o primeiro princípio do Tratado de Educação Ambiental, então, que diz o seguinte, que todas as pessoas são, ao mesmo tempo, aprendizes educadores, numa perspectiva de educação dialógica, onde quem ensina também aprende com o seu educando e vice-versa. E isso a gente não tem nem no livro do professor essas abordagens, e não tem também dentro do conteúdo, vamos dizer assim. O princípio 9 também, que não aparece, ele é indicado, na verdade, ele aparece apenas uma vez, traz a reflexão sobre a valorização dos saberes indígenas. Então, a gente percebe que nos livros didáticos, os indígenas, eles são invisibilizados, né? o qual poderia ser trabalhado como uma forma de uso e manejo dos bens naturais a partir dos conhecimentos, né, das comunidades indígenas, das comunidades que nós temos aí no município, o estado do Mato Grosso do Sul, é o segundo estado com maior população indígena, os povos originários, que a gente tem muito que aprender com eles. O princípio 10 também, né, não aparece e se refere à necessidade das comunidades tornarem a condução dos seus próprios destinos
seu próprio destino, que pode ser alusiva ao conhecimento e uso tradicionais de plantas medicinais e outros elementos naturais, e a valorização das diversas formas de conhecimento, estimulando o protagonismo e empoderamento das comunidades. E uma coisa que a gente observa, analisando, eu fiz uma análise aí dos vertebrados, quais os vertebrados que a gente tem aí nos nossos livros didáticos da região de Pantanal, a gente encontra 112 espécies de vertebrados, né? Entre eles anfíbios, peixes, répteis, aves e mamíferos, né? Encontrados nos livros didáticos analisados. Então, são 165 menções, né? de vertebrados, vamos dizer assim. Porém, 21 não são nem nativas do Brasil. E quando a gente observa quais são abordadas, né, as que mais são abordadas, que destacam mais é a questão da onça-pintada, que é abordado 11 vezes, a tartaruga marinha, a capivara, que a gente tem na nossa região, o jacaré do Pantanal, o lobo-guará e a baleia franca. E o bugio, será que o bugio ele é tratado? Então, ele não é tratado na questão desses livros didáticos, é uma espécie comum no Pantanal, porém, nenhuma vez é abordado, e quando é abordado é sobre um outro bugio, que é um bugio de Mata Atlântica. E aí a gente vê o seguinte, né, fazendo análise de todos esses livros que são usados hoje na região de Pantanal, a gente percebe que a transversalidade da educação ambiental no livro didático de ciências da natureza, utilizado pelas escolas do campo, né, da área rural, do Pantanal Sul, ela existe, no entanto, ainda tímida e voltada para a educação ambiental conservadora, né, que é preservar, conservar as espécies. No entanto, não tem uma alusão da questão de uma análise crítica do processo sistêmico envolvendo também a sociedade. O Tratado da Educação Ambiental não é referenciado em nenhum lugar do livro didático e sua presença é indireta. Na ausência das conexões, cabe ao educador, né? O educador que está no campo, que está na ativa, cabe a ele buscar informações e preparação para complementar os conteúdos e a prática pedagógica. Do contrário, o ensino de ciências na educação do campo redunda a reducionista e instrumentalista. Então, a educação ambiental e o ensino de ciências devem estar integrados e interdependentes na composição de um tecido socioambiental uno. E essa escola do campo, cujos pressupostos buscam conciliar o aprendizado do educando, integrado à sua realidade socioambiental, resulta numa até incoerência, porque muitas vezes não se trata o singular, não se trata o local, tendo em vista que o material didático que chega na escola, ele aborda questões mais universais que singulares. Então, a educação ambiental, ela está para além dos livros didáticos. E como instigar, né, esses professores, esses educadores para a prática da educação ambiental? Uma vez que o professor, né, o educador, utiliza um livro didático como um principal instrumento didático no ensino, então, como instigar esses professores? Então, a questão da educação ambiental, ela transcende também o meio natural e envolve uma gama de fatores que regem o agir social, o viver no Pantanal e com o Pantanal. E eu trago aí, né, um trabalho que a gente vem desenvolvendo, que resultou enquanto um produto, a gente percebe também, né, que os educadores e educadoras pantaneiras e pantaneiros, eles utilizam muito os quintais das escolas pantaneiras, né? Então, a gente percebe que depende muito do educador para que ele consiga tratar a questão da diversidade biológica da sua localidade.
Mas, assim, essa ausência, às vezes até de material que ajuda a conduzir esse processo, alguns educadores não conseguem desenvolver algo que reflete o singular. Então, a gente preparou o material, fiz todo esse material em nanquim e aquarela, trazendo um pouco da história, né, das vivências no Pantanal com os primatas dessa região, enquanto contribuição aí para uma comunicação, um material paradidático para utilização em ações de educação ambiental no Pantanal. Por desenvolvimento de oficinas, né, distribuições nas escolas e comunidade, onde a gente pensa dentro desse processo de vivências e culturas. Então, eu acho que daí já faz um gancho com a Gisele, com a abordagem que a Gisele está trazendo posteriormente. Uma coisa que a gente percebe, né, não só na região pantaneira, como outras regiões também, em nível de Brasil, é que existe uma necessidade de políticas públicas para a educação, que não privilegia apenas os livros didáticos, mas estimulem o exercício da educação ambiental crítica e transformadora. Então, eu trago um pouquinho do que a gente analisou dentro desse processo dos livros didáticos e agradeço, né, assim, a vocês estarem conosco e daqui mais um pouco eu posso estar aí respondendo as perguntas também. Gratidão, e essa é a apresentação relacionada à pesquisa que desenvolvemos na questão da análise do livro didático. Sim. Gratidão, Simone, pela sua explanação, excelente explanação. Eu acho que a gente percebe, né, que todos os desafios, eles estão interligados, e aqui eu gostaria de tratar como desafios e não problemas, porque às vezes problemas a gente acaba vendo como problema, né, e mais uma vez falando sobre nos imobilizar. Então, às vezes, quando a gente encara algo como um problema, ele nos imobiliza, mas quando a gente trata de desafio, parece que fica mais fácil, ou pelo menos nos impulsiona a superar, né? Superar um desafio. E juntamente com o que o Valfrido abordou, o que a Carolina também abordou, sobre a gestão desse território, como que nós olhamos para o território do Pantanal, então, como também parte da nossa cultura, como também parte da nossa vivência, como também parte da nossa experiência humana. Então, eu acho que estão colocados aí vários desafios e também várias iniciativas, né? Essas iniciativas de pesquisa, de fazer o processo, né, ali de condução de visitantes, ali que a Carolina apresentou, formação de pessoas. Então, são iniciativas que nos ajudam a perceber, ou pelo menos a acreditar num futuro e construir esse futuro, né? O presente e o futuro, sem esquecer do nosso processo sócio-histórico. Então, gratidão, Simone, e bem colocado por você, quando a gente olha, por exemplo, o bugio. O bugio está muito presente no dia a dia das comunidades pantaneiras, né? Você acorda, praticamente você acorda e dorme, literalmente ouvindo sons de bugio. Então, pela manhã ele vocaliza, assim como o final da tarde, e as pessoas estão acostumadas. A gente teve uma experiência em 2011, Simone também participou dela, numa escola pantaneira, na base de estudos do Pantanal, da UFMS, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem uma escola do campo que funciona ali. A gente teve uma experiência em 2011, onde eu estava orientando uma aluna primeiramente de graduação e depois de mestrado, com observação de aves. Então, esses elementos da biodiversidade, eles estão muito presentes no dia a dia, mas como que a gente desperta o olhar para as pessoas perceberem a importância desses elementos no seu dia a dia? Então, não é só acordar com o canto do aranquã do Pantanal, né, da charata, ou
com a vocalização do bugio, mas como eu percebo a importância desses animais, como eu percebo a importância das plantas, a importância disso tudo que nos rodeia. E é interessante da gente pensar, porque chamar atenção para esse dia a dia, né? Como trabalhar isso? Porque para o turista, às vezes é fácil ele chegar, se encantar, ver isso até como um espetáculo, né? Mas para as comunidades, não, elas têm os seus desafios diários. E como conciliar isso, né? O dia a dia com a valorização do bugio, que está sempre ali presente, com a valorização do seu processo enquanto um agente de manutenção das florestas, né, manutenção da vegetação, todo o processo que uma espécie dispersora de sementes, como o bugio, ele participa, né, desses serviços ecossistêmicos e o seu valor intrínseco também, né. Então, muito interessante isso, né, da gente vai fazendo essa comunhão de ações, de iniciativas, e também percebendo os desafios, como eles convergem, como são importantes pesquisa, como são importantes iniciativas de turismo, como é importante a educação ambiental, como é importante educação, né? Então, eu acho que tudo isso é importante para a gente construir, mais uma vez, ações integradas em prol à conservação, não só do Pantanal, mas a conservação também da nossa qualidade de vida, né? Então, para isso, para continuar nesse debate incrível sobre esses nossos desafios, eu chamo, então, a professora Gisele Marques para sua apresentação. Gisele Marques de Araújo é advogada, doutora em Direito pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, pós-doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Uniderp Anhanguera, onde leciona como titular na disciplina Legislação Ambiental. É conselheira no Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos, em pós-graduação, avaliadora de revistas científicas, autora de diversos livros e artigos inclusive em matérias jornalísticas. A Gisele é bastante atuante na causa socioambiental e tem uma vasta experiência com legislação ambiental. Então, Gisele, gratidão por sua presença e a fala é sua. Bom dia a todas e a todos. Esse seminário está sendo realmente a realização de um sonho vivido e um sonho construído. Nos esforçamos muito para chegar aqui. Eu quero agradecer imensamente a presença de todas e de todos que estão participando e quero agradecer em especial aos palestrantes, né, a nossa querida convidada, que veio, né, nos trazer tão importantes informações acerca do nosso país vizinho, né, a Carla. Obrigada, Carla. Quero agradecer ao Valfrido, da Embrapa, né, que trouxe essas imagens tão contundentes sobre o que está acontecendo no Pantanal. Quero agradecer a Simone Mamed, e também a Maristela, que está sendo a nossa mediadora, e obrigada ao professor Gilberto Alves pela iniciativa de constituir o grupo de pesquisa que organizou esse primeiro seminário. Eu vou aqui tentar compartilhar a minha apresentação. Já está aparecendo, Gisele? Só coloque em forma de apresentação. Para vocês está aparecendo, para mim não está. Interessante. Sim. Apareceu? Sim, já está aparecendo. Só coloque em modo apresentação. Então está ótimo. Então, ótimo. Vamos começar, então. Então, o que me coube foi estar falando sobre legislação ambiental e políticas públicas, voltada para o tema do seminário, que é o Pantanal Vivo. Nós temos
convenção que dispõe sobre a proteção das áreas úmidas, o Pantanal é uma área úmida, e essa convenção de Ramsar, ela foi celebrada no Irã no ano de 1971, num evento no âmbito da Organização das Nações Unidas. Ela foi introjetada pelo Brasil através do decreto 1905, em maio de 1996. Então, essa convenção, ela visa a proteção daquelas áreas consideradas fundamentais para as aves migratórias. Eu, aqui em Campo Grande, eu tenho o privilégio de morar em frente ao complexo do Parque dos Poderes, mais especificamente do Parque das Nações Indígenas, né? Então, observo, em algumas épocas do ano, as aves, aves diferentes, aves que a gente não vê no dia a dia, que estão justamente fazendo o seu fluxo migratório, porque o meio ambiente, ele é um todo, né? Ele não conhece fronteiras. Trouxe essa tela colocando da área que nós estamos falando, que é justamente a área do Pantanal mato-grossense, né, assim, transfronteiriça ao Brasil, Paraguai e Bolívia. Então, nós temos aí um mapa, né, mostrando de qual região nós estamos falando nesse seminário Pantanal Vivo. E aí, como o Pantanal Não está, estamos então... vendo o mapa. Oi? Como o Pantanal ele Estamos está vendo o mapa. nessa confluência entre os três Sim. países, tem alguém com o microfone aberto. Sim, Gisele, é que ele ficou congelado na sua primeira... Ai, ele congelou, puxa vida. Vou colocar em leitura. Ou o modo apresentação, naquela tacinha que fica ali à direita. Para mim, eu estou no modo apresentação. Ele não avançou? Não, ele permaneceu, na verdade, no Convenção de Ramsar. Voltou para o primeiro agora? Eu vou fechar agora, e vou tentar compartilhar novamente. Vou tentar compartilhar novamente para ver se